Olá, professora, professor! Nessa videoaula nós vamos apresentar algumas reflexões que podem servir de apoio para o trabalho com a leitura do livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e agora aqui adaptado para os quadrinhos por Odir. Na nossa videoaula vai estar dividida em 5 blocos. No primeiro, contribuição para a formação leitora do estudante. No segundo, a gente vai trazer algumas propostas de atividades 1. No terceiro, propostas de atividades 2. No quarto bloco, aprofundamento. E no quinto, indicação de obras e referências complementares. A Revolução dos Bichos, de George Orwell, é um clássico e por isso ele é constantemente lido e relido, né? E essas releituras vão adensando mais e mais sentidos à obra. Essa adaptação do Odir, ela possibilita que, além de ser uma releitura também, né, trazer uma nova leitura, uma nova perspectiva para os quadrinhos, ela possibilita expandir, né, esse conteúdo que é complexo e é reflexivo para os jovens. Então ela convida a uma participação ativa na leitura e ao respeito à diversidade de opiniões, porque os jovens acabam estabelecendo relações com as suas experiências e com as suas leituras anteriores, mas também com a realidade na qual eles estão inseridos. Esse livro ele tem todos os requisitos para a formação crítica, criativa e contextualizada dos jovens, abrindo espaço para um pensamento sobre cidadania, sobre respeito, sobre a necessidade de tolerância, sobre a convivência ética em sociedade. Dessa forma, os alunos podem também se posicionar através dos aspectos estéticos da obra, né? Então, a gente vê questões que estão vigentes na nossa sociedade atual também e que falam sobre estruturas de poder, manipulação da palavra, manipulação do discurso e outras formas de autoritarismo. Então é importante na pré-leitura sensibilizar os leitores para a questão da palavra, né? E como a palavra ela se compõe do significante e do significado, da sua forma e do seu conteúdo, que ela é algo flexível e por isso ela pode ser moldada. Para isso a gente pensou em trazer, né, um texto que pode provocar uma ampla discussão. Lá no manual vocês vão ver, está bem direcionado como fazer esse trabalho, mas pensamos que o vídeo poema do Arnaldo Antunes, chamado Nome Não, no qual ele coloca foco na questão da palavra e o que ela representa, ou a palavra como representação, pode ser muito interessante para iniciar essa discussão. Depois desse primeiro momento, né, de pré-leitura, que a gente entra na leitura propriamente do livro, o que a gente acha interessante começar é pensar a questão da autoria, né, porque isso já se coloca como uma tensão na capa. A gente vê o nome do George Orwell e também vê o nome do Odir. Quem é o autor, então? E claro, né, já de cara também vai aparecer os animais eles vão falar, então é um momento importante para se falar sobre a fábula, importante para se falar sobre o gênero. Então tudo isso pode ser abordado na leitura do livro, nas aulas de língua portuguesa especificamente. Além disso, é importante mostrar para os alunos, então, como, né, que esses processos de manipulação, esse processo de manipulação da palavra, isso como vai se construindo uma história oficial, como tudo isso vai se infiltrando na imagem, porque as imagens também vão se modificando. Então, de repente, depois vai chegar no final, a gente vai ver que os animais começam a se vestir como homens. Então vai tendo umas trocas, umas negociações que é muito importante para que a gente consiga entender o amplo sentido dessa obra. Feito isso, né, no pós-leitura, é importante a gente retomar essa reflexão sobre a palavra. A gente trouxe um poema do Arnaldo Antunes, que é um poema um vídeo poema. Na pós-leitura a gente pode trazer outro dele, que é o poema Gente, que é muito interessante, onde ele quebra a palavra, ele pensa a espacialidade do papel e ele vai mostrando todas as possibilidades que pode acontecer com uma única palavra, que é a palavra gente. E isso vai dialogar bastante com o processo que a gente está fazendo de leitura desse livro.
Nas aulas de arte, né, a gente trouxe algumas sugestões para o professor para que ele inicie nas atividades de pré-leitura do livro, apresentando uma entrevista do Odir, né, na qual ele fala sobre o seu processo de criação, o que ele resolveu manter, o que ele resolveu transformar do livro. Ela é muito interessante e ela está referendada lá no manual. Nessa atividade também, né, o professor de arte, com seus conhecimentos específicos, pode falar também, né, desse recurso, né? No final ele escolheu a tinta acrílica para fazer. E quais são as implicações dele ter feito essa escolha e não outra? Então são questões interessantes para trazer para a pré-leitura. Já durante a leitura, nós sugerimos que sejam lidas as primeiras páginas do romance original de George Orwell, para ser comparado. Então, o que ficou, o que não ficou, vamos olhar para isso então e perceber, né, essas escolhas, essa manutenção, entender, né, qual é o trabalho desse artista que é o ilustrador. Já para pós-leitura, com base nisso que a gente vem discutindo sobre as escolhas, sobre as negociações de sentido entre as várias pessoas que participam de um livro, a nossa proposta é uma oficina de produção de livro infantil. Então, os alunos poderiam ser divididos em grupos e cada grupo criaria uma versão para as séries iniciais, para a educação básica ou para as séries iniciais. Claro, a gente vai ter que ver que é uma outra linguagem que vai ser usada, então isso vai ser negociado pelo grupo. Bem, A Revolução dos Bichos, então, é um livro que contribui tanto para a fruição quanto à formação leitora, porque ele pode possibilitar uma experiência estética inovadora, ainda mais se a pessoa fizer, né, essa relação com a obra original, ela vai perceber que nesses intervalos entre a linguagem verbal e a linguagem imagética, muitas coisas acontecem e novos sentidos são produzidos. A partir disso, né, uma das coisas importantes para a gente se aprofundar nesse livro é com relação à questão da aparência e da verdade, né? O que parece verdade às vezes não é verdade, né? Porque isso já desde cara quando a gente olha para o gênero fábula, né? Então aquilo parecem animais, mas não são animais. São pessoas. Mas as pessoas, às vezes, elas parecem mais animais do que os animais. Então, essa é uma discussão que a gente aprofunda no manual. Então, ela está lá. Então, pensar, né? Se essas aparências se misturam, se homens e porcos, eles já não se distinguem, como também, muitas vezes, não se distinguem as autorias, as expressões, as fisionomias no texto, né? A gente precisa, então, retomar um processo de desidentificar e de desautomatizar o nosso olhar para o texto, né? Porque a gente entra no texto, como é um clássico, já sabendo, olha, lá nesse livro nós vamos ver animais atuando como gente, né? Então a gente precisa sair disso, tentar se livrar de todas essas leituras que vieram a priori e fazer uma leitura metalinguística, né? Olhar para a seleção do que o autor fez, porque ele colocou de repente no livro uma parte é pintada, mas uma parte é mais figurativa, né? Com cores, as imagens são coloridas, e por que tem algumas imagens que estão só a lápis, como se fossem esboços? Então isso tudo é importante para a gente pensar o que é que esse autor, o Odir, está querendo mostrar para a gente. Bom, então espero que a gente tenha trazido alguma contribuição para o seu trabalho e não deixe de conferir no manual, né, e aqui no vídeo também, porque a gente vai trazer mais algumas indicações de livros e de outros materiais que podem enriquecer essa leitura de A Revolução dos Bichos e possibilitar uma ampliação de referência sobre a obra. Lá a gente traz coisas como em várias linguagens, porque estamos trazendo livros, o livro A Revolução dos Bichos no original, mas também CDs, vídeos, então tem muita coisa lá interessante que pode complementar essa videoaula.